Boa tarde, prazer, para quem não conheço, para alguns que eu conheço e sou fã, estão por aqui. Sou o Guilherme, escrevente autorizado do 26º Tabelionato de Notas. Trabalho há 10 anos no cartório e especificamente fazendo a ata notarial há 9. Coordeno a equipe de atas, com mais 4 pessoas que me auxiliam e eu auxilio elas. E estamos aqui para aprender com vocês. Eu, mais que todo mundo aqui, quero pegar o conhecimento técnico de vocês para aplicar nas minhas atas. Agenda. Que pretendo falar com vocês brevemente o que é uma ata, o fundamento legal, a distinção entre escritura pública e ata. Muita gente confunde, a gente tentar explicar um pouquinho essa distinção. Como eu classifico os tipos de atas notariais que nos aparecem, como, quando e quem pode solicitar, a descrição do que deve conter na ata notarial, o mínimo possível, espécies e qual a sua importância. O que é a ata notarial? Essa é dizer que é a descrição que o nosso tabelião dá para a ata notarial e aceita por todos que atuam nessa área. A ata notarial é um instrumento público pelo qual o tabelião ou o preposto autorizado, a pedido de pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as pessoas, coisas, situações, para comprovar a sua existência ou seu estado. Essa é a definição legal e aceita de ata notarial, principalmente no Brasil. Fundamento legal. A ata notarial tem basicamente 2 lugares que estão fundamentando. É a Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários e Registradores. Os artigos 6º e 7º fundamentam o nosso pedido de uma ata notarial. E o Código de Processo Civil, aqui já atualizado para o Código de Processo atual. Artigo 374, 384 e 405. O 405 é muito interessante, que é o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Aqui já explica tudo o que pode ser feito, qualquer coisa que é presenciar. Distinção entre ata e escritura. A ata notarial tem fatos jurídicos. Aquilo que eu presenciar pode se tornar um fato jurídico. É um fato, mas pode se tornar um fato jurídico. Na escritura, são atos e negócios jurídicos, uma compra e venda. Negócio jurídico bilateral, entre duas partes. A ata notarial não, uma parte só que solicita. A ata notarial tem como finalidade autenticar fatos. E a escritura, diferente, constitui um direito. Na compra e venda, se constitui o direito de propriedade. A ata notarial serve para proteção de direitos. A escritura pública, relação jurídica bilateral entre duas partes. A ata notarial é uma descrição sem juízo de valor ou opinião do escrevente ou tabelião. Eu vou descrever aquilo que eu presenciar, sem colocar os meus aspectos pessoais naquela descrição. A escritura pública não, você vai descrever e concluir o que aconteceu. Descrever os fatos que contêm o ilícito. É a principal diferença da ata e da escritura. Fatos que contêm o ilícito. Uma publicação falsa no Facebook, um perfil fake, um e-mail fraudulento. A gente não sabe se é ilícito ou não, mas a pessoa que pede com certeza sabe. E na escritura não pode ter nenhum objeto ilícito. Tem que ser tudo feito de acordo com o que consta na lei. Classificação das atas. Eu classifico em 4, ao menos, as mais comuns. Percepção das coisas. A existência de um carro da marca X estacionado em frente à minha casa. Eu preciso fazer prova do período que ele está parado, se a prefeitura não tomar as providências, que é ir lá e remover ele para um pátio. A existência, o estado de uma obra, como que se encontra a obra naquele momento, o estado que foi deixado pelo empreiteiro, pelo construtor. Você precisa fazer prova para entrar com um processo judicial e conseguir a reparação da obra, ou então a devolução do valor que você pagou. Percepção de documentos. Aqui eu não vou falar se o documento é falso ou não, diferente dos peritos que estão aqui conseguem analisar. A ata notarial vai constatar o documento que foi apresentado, quantas páginas tem, se tem texto, se tem carimbo, se tem assinatura. No final da ata de documentos,
eu coloco que não verifico a existência ou inexistência de alteração ou veracidade destes documentos. Apenas constato sua existência. Percepção de atos humanos. Poderia ter algum notário aqui fazendo uma ata notarial da nossa palestra de hoje, do que está acontecendo aqui. Percepção de atos humanos é qualquer coisa que eu consiga presenciar. Uma reunião, uma demissão por justa causa, já presenciei algumas, para verificar o que o entrevistador fala e o que o entrevistado responde. Essa descrição tem que ser fiel, não pode ter nenhum juízo de valor da sua parte, tem que escrever exatamente o que aconteceu, se a pessoa respondeu, se não respondeu, se a pessoa concordou, se bateu na mesa, enfim, o que acontecer tem que ser descrito. E as eletrônicas, que são o carro-chefe lá do nosso tabelionato. Páginas de internet, e-mail, cópia de dados, mensagens de texto em qualquer comunicador, é possível ser feito desde que a pessoa proprietária do aparelho, a pessoa proprietária do e-mail, ou seu e-mail é profissional, alguém que consiga acessá-lo de uma forma legal, compareça e acesse na nossa presença. Como solicitar? Pessoalmente, que é o mais tradicional, por e-mail também dá para solicitar. Para algumas pessoas aqui que me conhecem, já solicitam por WhatsApp, por telefone, né? Por WhatsApp principalmente. E o que é evidente aqui para o tabelião, antes dele começar a entender o que é uma ata, é que ele não pode sair fazendo ata de qualquer coisa. A ata tem que ser motivada para alguém. Alguém é que pede para você fazer. O tabelião não pode agir de ofício nunca, ele não tem interesse em causa. Ele não pode sair fazendo ata porque ele acha que pode ajudar alguém, algum amigo dele. Impossível. A prova é totalmente nula. Quando solicitar? Todos os dias. Qualquer dia, qualquer horário, estou à disposição. Estou a posto. Só me mandar mensagem, e-mail, ligar para aqueles que têm, que eu farei a ata, sendo possível. Quem pode solicitar? Pessoa física, maior e capaz. A gente fala maior e capaz, mas tem uma divergência doutrinária, que alguns entendem que o incapaz pode, outros não. Mas a lei diz maior e capaz. Brasileiro ou não, desde que ele entenda o nosso vernáculo. Qualquer pessoa maior, capaz, que entenda o nosso vernáculo, pode solicitar uma ata notarial. Pessoa jurídica. Aqui a gente precisa primeiro avaliar o contrato social, o estatuto social, eventualmente ata de eleição do atual presidente, da diretoria, e verificar se aquela pessoa que pediu tem poderes para representar a empresa. Se for um procurador, tem que ter uma procuração pública com poderes para tanto. Normalmente, uma pessoa jurídica é representada por seu presidente ou administradores. Normalmente, existem exceções. O texto deve ser imparcial, uma descrição clara e objetiva do que consta na ata notarial, sem juízo de valor. Tem que mencionar o horário exato do acesso, do início da constatação. E ao final da ata, é importante constar, e nós constamos em todas as nossas, que a pessoa leu, entendeu e assinou ao final, concordando com todo o teor que estava descrito na ata. Ela, antes de assinar, eu envio uma minuta por e-mail, já enviei por WhatsApp também minuta para a pessoa conferir, e ela vai no tabelionato, ou nós vamos até a empresa para que ela assine, e a gente já entrega a via dela, que é o traslado. Ata de internet. Desde 2005 nós já fazemos ata de internet. Eu desde 2009. A ata de internet, ela tem como essência verificar o conteúdo que está ali, publicação de imagem, vídeo ou texto, que de certa forma você entende ser relevante para uma possível demanda judicial. Ou não, deseja arquivar para uma conversa antes. Nessa ata de internet, a gente inicia colocando quem solicitou. Primeiro comparece o solicitante, qualifico ele nos termos do Código Civil, coloco o objeto da constatação para aquele que leia inicialmente a ata, se não teve nenhum contato, saiba do que iremos falar. O objeto da constatação é uma página de internet, é a constatação da existência de um e-mail, é um arquivo de áudio ou de texto. Nessa ata eu menciono o endereço eletrônico que acessei,
o procedimento passo a passo de tudo aquilo que eu fiz. Cliquei no link Economia, acessei a reportagem X ou a notícia X, e o conteúdo eu posso imprimir ou não, depende do que a pessoa precisa. Principalmente notícia, que às vezes é muito extensa, nós colocamos o texto na ata, copio, Ctrl+C, Ctrl+V na ata notarial. Só ajusto para que não fique mais onerosa. Porque aqui em São Paulo é cobrada por folha e por página. Citação expressa dos caminhos, a utilização de senha ou certificado digital. Para acessar principalmente o site da Receita Federal, precisa ter um ECAC. Alguns a têm, outros não. Acessa pelo ECAC usando o certificado digital. Eu menciono que me apresentou o certificado digital, quem é o usuário daquele certificado, inseriu o usuário e senha na minha presença e todo o procedimento que foi feito até chegar na informação destino, aquela que lhe interessa. Consignação do horário exato. Eu consigno na ata notarial o horário que eu recebi a ligação ou e-mail, o horário que eu visualizei aquele e-mail e o horário que eu iniciei o acesso. Isso é importante principalmente na ata de internet, porque segundos depois a página pode ou não estar mais disponível. Aquela publicação no Facebook, Twitter, não está mais disponível. Eu já tive 2 casos lá no cartório em que eu acessei a página, pedi para um colega acessar, já não estava mais disponível o vídeo. E em outra oportunidade foi ao contrário. Ele acessou, eu acessei para confirmar, já também não consegui mais visualizar a informação. Então a celeridade nessas atas de internet é importantíssima. As impressões de imagem. Quando tem imagem que a pessoa quer que seja impressa na ata notarial, eu analiso antes. Tem conteúdo pornográfico? Tem menor envolvido ou não? Se houver conteúdo pornográfico, eu não posso imprimir no livro. Ofende a moral e os bons costumes. Se tiver menor envolvido nessa imagem e que de certa forma exponha ele, também só com autorização judicial pode imprimir essa imagem. Que é como fica impresso no livro de notas as imagens. Nossas impressões são coloridas, nós conseguimos imprimir 2 imagens por página para que o conteúdo dela fique legível. Já tentamos em outras oportunidades para economizar e imprimir mais imagens, impossível a leitura. E hoje o processo judicial é eletrônico, suporta um arquivo PDF tão grande, com uma qualidade muito boa. Aqui é uma imagem pornográfica. Eu não imprimo no livro, mas imprimo numa folha do cartório, com uma descrição, logo do cartório em cima e embaixo, e aqui nós colocamos referência ao livro. Documento oriundo da ata notarial lavrada no 26º, no livro 1, folhas 10. Isso para, de certa forma, amarrar as provas, para que não fique uma imagem solta, sem referência de onde ela saiu. Essa imagem eu peguei de qualquer site, mas a gente utiliza sempre, não só para pornográfico, mas também quando tiver algum menor e a gente tem de ser possível fazer e não imprimir no livro, nós imprimimos nesses tipos de páginas. Ata de e-mail. 3 tópicos de e-mail. A mensagem está em programa de e-mail ou no web e-mail? Quem pode solicitar essa ata notarial? O destinatário dessa mensagem ou o remetente? Eventualmente, a empresa, desde que o e-mail seja corporativo. Esse e-mail tem que ser identificado. Eu tenho que mencionar o caminho que eu percorri, qual pasta eu acessei nesse programa, qual o web e-mail que ele estava disponível, se estava no itens enviados, na caixa de entrada, mencionar a guia da mensagem, como ela aparece antes de acessar, depois clica nela. Normalmente, essas imagens de e-mail são impressas no livro, para fazer prova plena do seu conteúdo, mas também é possível copiar e colar se for texto. O computador acessado, se for no web e-mail, mencionar que acessou pelo web e-mail, se for no computador tabelionato, pelo meu computador, o horário que eu acessei, minuto, segundo. Se for no computador da pessoa, eu identifico qual a marca, modelo, número de série. Se for um gabinete montado, nós normalmente pedimos que a pessoa abra e a gente verifique quais os dados daquele HD que acessou. Com relação à parte técnica, cabeçalho técnico, as propriedades da mensagem, é recomendável que essa mensagem seja salva no CD. Seja salva no CD
Nós assinamos digitalmente e entregamos gravadas em um CD para vocês. Isso garantindo a integridade dela e o CD fica arquivado também no tabelionato. Então, se você pedir, perder, juntar no processo, o juiz pedir uma nova ata, uma nova certidão, vocês comparecem no tabelionato, nós vamos fornecer a ata notarial, o CD vai acompanhar, estará assinado digitalmente na época do fato. Essa é uma breve descrição do que a gente mencionou na ata notarial. A imagem, como fica impressa também, no verso ou no anverso, dependendo da disposição do texto. E ao final são as assinaturas da pessoa que solicitou, do escrevente ou tabelião. Ata de mensagens. É a tendência hoje, tudo comunicado via WhatsApp, Telegram, inbox no Instagram, no Facebook. A gente acessa o aplicativo quando trata-se de um comunicador, mencionamos o número telefônico da pessoa que enviou e descrevemos fielmente o conteúdo que consta nessas mensagens, de áudio, texto ou imagem. Imagem e vídeo é interessante, a gente pode imprimir na ata notarial a imagem ou tirar prints desses frames dos vídeos, ou então gravá-los no CD, assinando digitalmente e fazendo remissão de que a origem deles é no programa de WhatsApp ou no Telegram. Essas mensagens de áudio nós descrevemos fielmente também, desde que não tenha menor envolvido e desde que a pessoa proprietária do aparelho compareça e solicite a ata notarial. Se ela não puder comparecer, ela tem que dar uma procuração pública para que alguém represente-a. Se ela comparecer para solicitar e não puder assinar, eventualmente porque tem uma viagem marcada, ela tem que dar autorização expressa na frente do tabelião para que outra pessoa assine por ela. Imprimir uma imagem de WhatsApp na folha do livro. Fica nessa disposição, fica claro. A gente até consegue imprimir 4 imagens quando é aparelho telefônico na folha do livro. Essa pessoa pediu para que fosse impresso, mas normalmente é transcrito por conta do custo. Ata de cópia de dados. Essa já sofri bastante, principalmente no começo. A primeira ata que eu fui, meu chefe pediu para eu acompanhar uma cópia de HD, coisa simples. Vou começar às 10, mais ou menos meio-dia você já está em casa, num sábado. Começamos às 10 horas sábado e terminamos no domingo. 10 horas domingo. Uma das primeiras, e daí já vi que o negócio era ruim. Sofri no começo. E ainda sofro bastante, né? Mas Renan aproveita da minha boa vontade. Uhum. Termina. É possível acompanhar aqui cópia de dados constantes do servidor. Eu vou acompanhar o acesso remoto, vou mencionar qual o endereço da página acessada, qual usuário e senha, sem mencionar a senha, qual usuário que inseriu, passo a passo de tudo que ele fez até chegar na informação e começar a transferência dos dados. Eu tenho que acompanhar isso do início ao fim. Recentemente tivemos uma ata que demorou 20 horas para transmitir 20 gigas de dados. A gente começou às 13 horas da quinta-feira e terminamos por volta das 8 horas da manhã da sexta. Celular também, é bem comum fazer cópia forense de celular. Importante nessas cópias, tanto de celular como de HD, conteúdo de pendrive, gravador, ter a geração do código hash. Isso que vai garantir a integridade dessa cópia por um perito judicial, se ele for analisar. Ele vai pegar essa cópia, tirar o hash e está íntegro. O material que ele pode analisar está ali. De HD, que mais tem problema hoje. HD a gente demora muito para copiar, às vezes é um HD muito antigo, a gente acompanha esse início da cópia, a gente chega no cliente, estava comentando com algumas pessoas, chega no cliente, tem um HD para copiar. Por e-mail fica formalizado isso. Chega lá, tem 2 ou 3 que apareceram de última hora. O assistente técnico vai preparado para fazer uma cópia, leva um HD. Chega lá, tem 3, 4, um por vez, porque ele só levou um equipamento também, foi o combinado. Fica o dia todo lá, à noite, tem que lacrar a porta para ir almoçar, para jantar. As pessoas não aguentam mais ver a gente, que toda hora está lá lacrando e fechando a porta, abrindo. Nós usamos um selo que é todo codificado, qualquer coisa ele se quebra.
E aí a gente coloca nas portas, depois fica tudo a marca, tudo branco de cola. Dispositivos que armazenem dados. Aqui eu já acompanhei recente também, na última semana, cópia me apresentaram um drone e tiraram o cartão de memória que tinha nele para fazer uma cópia dele. Então dá para fazer cópia de tudo que armazenar qualquer coisa. Essas cópias sempre recomendo que não seja o advogado que faça, seja um assistente técnico capacitado para isso, para que ele mantenha a integridade dessas informações, gerando o código hash no final e constando na ata notarial. Em qualquer dessas cópias, eu vou identificar marca, modelo, número de série do equipamento, para que isso seja rastreável no futuro. Da onde partiu a informação? Com essas informações constatadas em ata notarial, você vai materializar tudo isso perpetuamente no tabelião. Qualquer pessoa daqui 100 anos, se quiser, pode e deve solicitar a certidão dessa ata notarial. Aqui é uma ata que nós fizemos de cópia de HD com criptografia, copiou criptografado, tirou a criptografia, copiou de novo. Tudo isso nós narramos na ata notarial. Qual a importância da ata notarial? Ela é utilizada para pré-constituir provas, autenticar um conteúdo digital ou presencial, fixando a data e hora constatados, conferindo fé pública e podendo ser utilizada judicialmente. Quando você faz uma ata notarial, você inverte o ônus da prova. Aquele que alegar que sua prova é falsa, ele que tem que provar qual termo, qual parte daquela ata é falsa. Se torna muito provável que ele consiga desconstituir uma ata notarial. Então é importantíssimo, vislumbrando uma demanda judicial, fazer a ata notarial para garantir que aquele conteúdo não se perca com o tempo e também não seja violado aquele conteúdo, aquela prova, o e-mail, o HD. Qualquer forma que for violado, você pode correr o risco de perder um processo judicial por uma bobeira. Faz uma ata notarial, garante. Não, se acertou com a parte, não lavra a ata notarial. Nós aguardamos mais ou menos um mês para que você decida. Faz a ata. Vislumbrou a demanda judicial? Lavra. Fica guardado. 1 hora você vai precisar. O que precisarem, estou à disposição. Renan tem meus contatos. Aqui também o meu e-mail. Só entrar no site do cartório, me procurar, passar o e-mail. Estou à disposição. Costumo responder e-mail rápido. E quem quiser bater um papo, só falar comigo. Vamos lá. Tem algumas dúvidas online aqui. Tem algumas dúvidas online. O pessoal do online aí perguntou, se alguém tiver aqui também já levanta a mão. Guilherme, qual é a validade, apesar que eu acho que você já explicou, a dúvida veio antes, não custa reforçar, qual é a validade jurídica da solicitação pelo WhatsApp? Por exemplo, há alguma base legal? Não tem como ser refutado? Não existe forma legal de solicitar ata notarial. Então, se for verbal, qual é o protocolo que você tem de uma solicitação verbal? Não tem. É a vontade da parte manifestada no livro de notas. Ela solicitou, se ela assinou o livro, ela concordou com o conteúdo. Foi o que ela solicitou. Se ela não estiver de desacordo com o que ela pediu, basta não assinar a ata notarial. Próxima é boa. Vou ler primeiro, depois eu tento explicar a minha interpretação da pergunta. Como fica a facilidade de, abre aspas, hackear um tabelião? Considerando que não são usados, vocês, no caso, para lavrar ata, para constituir ata, vocês não utilizam técnicas periciais, técnicas forenses. Se não é o papel de vocês verificar isso, como fica a validade da prova? A ata fica como uma mera prova de existência? Acho que esse é o ponto. O que é a diferença da ata, a diferença da técnica de aquisição. Aí que surge a figura do tabelião. Quando você autentica um documento, você está pedindo para um terceiro que tem fé pública conferida pelo Estado para que verifique aquele conteúdo e ateste sua existência ou não. É possível fazer ata notarial até da inexistência de alguma coisa. Já fiz atas notariais, onde a pessoa pede para que eu vá até uma determinada empresa e verifique que o funcionário não está sentado na mesa. Aquela mesa que deveria ser ocupada por ele não está. Outras 3, 4 pessoas confirmam que ele sentava ali e que já faz alguns dias ou anos que ele não comparece mais. Interessante. Eu já tive alguns poucos casos, graças a Deus, onde o tabelião vai na sede do cliente,
usa o computador do cliente e o computador está preparado para fornecer informações furadas. Modifica o host, modifica o arquivo do cliente de e-mail, etc, etc. Você modifica o hexadecimal, entro no arquivo e edito, tá? Aí você vai lá e vai dizer, olha, abri o Outlook do cara no dia tal, às horas tais, e lá está escrito que Renan é viado, tá? Que eu escrevi, eu editei, porque Renan não é viado, tá? Só que você vai ler e vai atestar que lá está escrito isso. Desculpa, Renan, mas... E como é que se administra uma coisa dessa? Ou e-mail, por exemplo, mas eu posso falsificar o site do Itaú e dizer, direcionando através do host... porque eu gosto de sacanear o Itaú. E dizer, falsificar o site dele, ir lá e dizer que o saldo da minha conta é 1 trilhão e que o Itaú não está querendo me pagar agora. Tá? Tem N casos possíveis. Eu inverto a pergunta. Por que você não pode acessar no meu computador? Eu levo o meu computador até vocês e acesso com a minha internet no local. Eu não tenho capacidade técnica de aferir se ele é válido ou não. Eu vou constatar que ele está nos itens enviados. Capacidade técnica. Ou recebidos, caixa de entrada, itens enviados, ou em qualquer passo. Não quer dizer, ele existe. Em algum momento ele existe. Agora, verificar a autenticidade dele, cabe ao perito judicial ou assistente técnico. Não vou escrever. Acessei a máquina, acessei o Outlook, caixa de entrada, acessei a mensagem. Não estou garantindo a veracidade dela, e sim a existência. Ótima dúvida, acho que é um dos principais pontos pelos quais a gente trouxe o Guilherme, justamente para explicar este ponto. Importantíssimo saber diferenciar a questão de validade da prova da existência de uma informação. O ato do notarial vai lá conseguir confirmar, verificar que algo está lá, está sendo mostrado. Se esse algo que está sendo mostrado é verdadeiro, é falso, se foi quem fez, aí é trabalho nosso. Aí por isso que as demais palestras vão trazer conteúdos mais técnicos. Correto? Então, muito bem. Guilherme, é muito prazer. Boa sorte lá. Custos. É barato aqui em São Paulo. A primeira folha, se você for no cartório, custa em torno de 430 e por página adicional 215. Fora do cartório, esses valores dobram. Isso é imposto pelo Tribunal de Justiça. Beleza? Próximas dúvidas, manda direto para o Guilherme. Uma salva de palmas. Obrigado, Guilherme.